Pessoal, então, boa noite novamente, sejam bem-vindos. Mais uma aula de metrologia. O assunto é o mesmo das aulas passadas, né? Nós vamos tratar do assunto terminologias e conceitos metrológicos, e essa é a parte 4. Não deu para terminar a semana passada, né? Nós tivemos aí a questão do tempo, né? Então, hoje, né, acredito que nós vamos conseguir fechar, né, com a parte 4 aí, esse assunto que acredito, de suma importância para vocês aí, né, para a gente poder aí, de repente, estar compreendendo um pouco mais a respeito da metrologia. E como eu disse para vocês nas aulas passadas, né, é muito importante a gente entender os termos técnicos, né, aqueles termos ali, principalmente os mais usuais dentro da área de metrologia, tá certo? Então, são exatamente 20 horas e 2 minutos. A aula já está sendo gravada e a previsão nossa aqui é em torno de 50 minutos, tá bom? Acredito que vai dar para fechar dentro do tempo hoje. Bom, não sei se vocês estão recordando, mas na aula passada nós encerramos no item 10 e a gente estava falando a respeito do fundo de escala, que foi a última terminologia que foi tratada com vocês. E hoje nós vamos falar a respeito da classe de exatidão. Na realidade, o item 1 também tem a ver com exatidão, né? Nós já falamos da exatidão aqui no curso, mas aí agora eu vou falar de uma forma mais específica, porque eu quero falar da classe de exatidão, né? Que tem a ver também com o conceito de exatidão. E o item 12 é a respeito da resolução do instrumento. Então, dentro de resolução, a gente vai falar de alcance e sensibilidade. E, por último, nós vamos falar sobre linearidade, que é uma terminologia também bastante importante. Eu gostaria que vocês entendessem, né, assim, o conceito, né, e também como que ela é aplicada, né, na questão do entendimento ali, no momento que a gente vai utilizar o instrumento. Tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Como que está o som aí? A imagem? Dá um ok para mim, por favor, para mim passar adiante. Tá ok. Tá, né? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer aí a pergunta, fazer a intervenção, tá bom? Então, vamos lá. A respeito da classe de exatidão do instrumento, então nós já sabemos, né, que o instrumento, para ele ser considerado, né, para ele oferecer, né, um resultado que a gente chama de resultado exato, na verdade, não existe instrumento exato, né? O que vai acontecer é que ele vai fornecer o máximo possível de uma leitura que vai aproximar do valor de referência, que é aquele VVC, que a gente chama de valor verdadeiro. Então, eu estou citando aqui vários exemplos, né, à medida que eu for explicando, né, esse assunto, para vocês entenderem melhor, assim, tentar, né, entender melhor o conceito. Então, por exemplo, se você tem um VVC de 50 milímetros, então esse 50 milímetros, ele é a sua referência. E aí, o que vai acontecer? Você vai utilizar um determinado instrumento para efetuar uma medição de uma peça. No caso de milímetro aí, eu estou falando mais em termos de dimensão linear. Digamos que você esteja medindo uma peça e ela tem um comprimento ali, né? Pode ser um diâmetro também, se for o caso, mas digamos que seja um comprimento. Digamos que seja um bloco, né? E você está efetuando a medição, digamos que você está usando um paquímetro, e aí você precisa fazer ali várias medições numa determinada região da peça, e a medida de referência sua é 50 milímetros. Então, esse paquímetro, né, no caso, ele vai, né, na medida que você utiliza ele para efetuar as medições, ele vai te fornecer várias leituras. Então, se esse paquímetro tiver uma capacidade de todas as leituras que ele oferecer para você, aproximar bastante, né, o máximo possível desse valor de referência, que é os 50 milímetros, significa que o instrumento
ele tem um grau de exatidão. Evidentemente, nós não temos, né, como eu disse, resultado 100% exato, né? Então, o que que vai acontecer? É por isso que a gente efetua várias leituras, né? Então, quando a gente for fazer a parte prática lá no laboratório da escola, a gente é possível, nós vamos ter alguns encontros, né? Eu já falei isso aqui. Vocês vão perceber, por exemplo, que muitas vezes a gente pega uma peça para poder fazer a leitura dela, e você efetua uma leitura, aí você anota a leitura, efetua uma segunda leitura, uma terceira, uma quarta, quinta, sexta. Você pode fazer várias leituras. Há casos, inclusive, de você fazer 10 leituras. E você vai registrar todos esses resultados numa planilha, tá certo? E aí você vai observando que muitas vezes ocorrem algumas divergências entre um resultado e outro. Quando essa divergência de resultado ela estiver mais direcionada à questão do instrumento, então a gente vai entender o seguinte, que o instrumento ele não tem aquela capacidade, né, digamos, 100% de oferecer todos os resultados iguais ao valor verdadeiro. Então aí nós temos uma diferença, né? Pode ser uma diferença pequena, né? Muitas vezes a diferença ela é da ordem de valores muito pequenos, né? Mas ela acontece, né? E se essa diferença estiver diretamente ligada ao instrumento, então a gente vai entender que existe o quê? Uma divergência no grau de exatidão desse instrumento. E aí o que que acontece nesse caso? Como o instrumento não é capaz de oferecer a exatidão 100%, aí os fabricantes de instrumento, eles criam o que eles chamam de classe de exatidão. O que que é a classe de exatidão, então? Eles vão classificar o instrumento e fazer o que a gente chama de enquadramento dele. Ou seja, eles vão fornecer para você um certo percentual, né? É como se fosse uma faixa de exatidão, para você entender que aquele instrumento que você está utilizando para efetuar aquelas medições tem a possibilidade na hora que você estiver utilizando ele, gerar uma variação no resultado. Então, essa variação, ela é determinada, né, pelo próprio fabricante. E isso vem no catálogo. Então, essa tabela que está do lado aí, olha, vai ajudar a gente a entender o que eu estou falando. Então, nós temos aí classe, né, de exatidão. Por exemplo, nós temos aí, ó, classe A4, A3, A2, A1, A, B, C e D. Essa tabela aí, gente, no caso aí, não é para o paquímetro, né? Eu estou citando um exemplo do paquímetro lá, mas essa tabela aí está valendo para esse manômetro que está aí, né, nessa figura na tela aí. Então, eu retirei, né, eu fiz lá um print, né, dessa tela do catálogo do fabricante do manômetro e coloquei no slide para mostrar para vocês. Então, o que que acontece? Esse manômetro aí, que é um manômetro analógico, inclusive tem um digital aí do lado, né? Mas valendo também por analógico, ele tem uma classe de exatidão, tá vendo? Olha, no caso da classe A4, ele tem uma variação de 0,10% da faixa. Então, você já sabe que esse percentual aí é o percentual desse instrumento, caso você utilize um manômetro da classe A4. Se você estiver utilizando esse mesmo manômetro da classe A3, você vai perceber que o percentual de exatidão ele é maior. Quer dizer, então, vai abrir a faixa um pouco mais. Então, na medida que você vai, né, utilizando o instrumento, você pode escolher a classe que você vai usar. Então, você tem que perceber, por exemplo, né, na hora que você estiver trabalhando com o instrumento, é importante, né, o técnico, quem estiver utilizando ele, saber em qual classe de exatidão que o instrumento está se enquadrando, né? Para você ter, por exemplo, uma referência de qual é a variação possível que pode acontecer ali na hora que você estiver utilizando esse instrumento para efetuar as medições. Tá certo? Você pode ver aí, olha, na classe B, né, que é a última classe aí, olha, o percentual é bem mais elevado. É da ordem aí de
de 4%, né? O C é 3%, o B é 2%, o A 1% e assim por diante. Então, quando você for, repetindo, né? Quando você for utilizar qualquer instrumento, né, uma coisa muito importante é você saber a qual classe de exatidão ele pertence, para você ter uma noção exata dessa variação que pode acontecer no momento que você estiver utilizando esse instrumento para fins de medição. Tá bom, gente? Então, esse é o conceito que é importante vocês entenderem. Saber que existe essa classe de exatidão, saber que não existe resultado exato, 100%, e que existem variações no resultado em função do próprio instrumento que você está utilizando. Tá ok? Bom, aqui nós temos uma outra tabela, né? E nós temos também um exemplo, né, de classe de exatidão, tá vendo? Olha, A4, A3, A2, A1. É um outro tipo de manômetro, é um manômetro analógico, né? Então, nós temos aí os percentuais, né? Inclusive, né, ele define, né, dependendo do percentual, ele classifica também em função da variação do erro, né? Ele vai dizer para você assim, olha, dependendo da classe, olha, ele cruza a questão da classe de exatidão do instrumento com a questão do percentual de erro. Então, ele vai dizer para você, olha, esse instrumento aí que você está utilizando, se ele for, por exemplo, da classe A3, tá certo? Então, ele vai te dar, por exemplo, uma possibilidade de ter uma variação de 0,25. E esse 0,25 percentuais, ele vai incidir sobre o resultado que você está obtendo na hora que você mede, e isso vai ser para mais ou para menos. Então, vai criar o que a gente chama de faixa, né, de erro admissível, para mais ou para menos. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada, né, eu falei um pouco sobre erro admissível. Não sei se vocês estão lembrados. Então, essa questão do erro admissível, ele está também associado à questão da classe de exatidão. E isso vem, né, nessa tabela aí, que é fornecida pelo fabricante, através do catálogo, né? É o catálogo do instrumento que a gente está utilizando. Uma outra coisa importante a respeito da classe de exatidão é a gente saber, né, que os instrumentos, normalmente, eles são calibrados. Nós vamos depois fazer um trabalho, eu vou passar um trabalho para vocês também, a respeito de calibração, para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona isso. Mas, de antemão, eu queria dizer para vocês o seguinte, que um instrumento, periodicamente, ele deve passar por um processo de calibração. Você não pode confiar, por exemplo, que o instrumento ele vai, digamos assim, ficar, né, eternamente funcionando dentro dos padrões que são fornecidos pelo fabricante. Muitas vezes até você compra, né, um instrumento do fabricante e ele não vem calibrado. Então você tem que pedir, né, para uma empresa responsável. Existem empresas que são especializadas em fazer esse tipo de serviço e elas vão o quê? Calibrar o seu instrumento. Normalmente as pessoas não fazem isso. Muitas vezes a gente compra, né, algum instrumento na casa da gente, né, para a gente usar aí para uso doméstico, e a gente não preocupa com a calibração. Mas dentro da empresa, né, isso é fundamental. Então, como que você sabe, por exemplo, que o seu instrumento está oferecendo os resultados dentro do padrão? Quer dizer, uma coisa é o fabricante. Outra coisa é se o instrumento que você está utilizando está dentro dos padrões de acordo com o sistema de medidas, né? Então, uma das formas de ter essa garantia é você efetuar, então, a calibração do instrumento. E, para isso, a gente utiliza, né, as orientações que está nesse documento aí, olha, é o DOC CGCRE 017. Esse caso desse documento aí, ele vale para medidores de pressão, que são os manômetros. Então, eu estou citando o manômetro como exemplo, mas, evidentemente, para outros tipos de instrumentos, sempre vai existir um documento orientativo que vai dizer, por exemplo, de que forma, né, e quais são as regras que devem ser observadas para efetuar a calibração desses instrumentos. Tá certo? E outra coisa importante é que, além desse documento aí, né, que eu acabei de citar,
nós temos também a norma, né, a NBR 1465, que vai também oferecer aí as informações para nós, que são aquelas informações importantes que também tem a ver com o processo de calibração do instrumento, tá certo? Inclusive, a norma, ela direciona também para a questão da própria fabricação do instrumento. Então, o fabricante, por exemplo, quando ele vai fabricar um manômetro, por exemplo, que é esse instrumento que está aí, ele não vai fabricar de forma aleatória. Então, ele tem que seguir esses requisitos aí, que são essas orientações fornecidas pela norma. Então, os instrumentos, gente, eles são padronizados, né? Se você pegar um manômetro, por exemplo, aqui no Brasil, né, dessa classe, né, de qualquer uma dessas classes aí, e seguindo essa norma brasileira, né, que é fornecida pela BNT, esse mesmo manômetro ele tem uma validade internacional, né? E ele é equiparado a um manômetro de outro fabricante, de outra empresa, seguindo também uma outra norma de um outro país. Porque tem que existir uma convergência, né, digamos assim, uma combinação e uma certa harmonia entre as normas. Senão a gente teria um problema muito sério, né? Porque os instrumentos não estariam efetuando, né, o seu trabalho de forma adequada. Então a gente teria aí instrumentos de padrões diferenciados, e isso não pode ocorrer. Uma coisa é a norma, outra coisa é o instrumento. E a norma, ela regulamenta a fabricação do instrumento. Então você tem uma norma que vai regulamentar a fabricação do instrumento, você tem documentos orientadores que vai dizer de que forma que esse instrumento precisa ser calibrado para que ele se mantenha dentro da faixa de utilização. Então, uma coisa muito comum na empresa é você ter um setor específico da empresa ou pessoas, né, responsáveis que vão cuidar, né, dos instrumentos. Cuidar de que forma? Cuidar, verificar, por exemplo, as datas de calibração, porque a calibração ela vence, ela tem um período de validade. E toda vez que você calibra um instrumento, tem que emitir um certificado de calibração. Então, como que você sabe que aquele instrumento que você vai trabalhar com ele está adequado para fazer aquele determinado serviço? Então, você tem que observar, né, o documento, que é esse certificado, e olhar para o certificado e saber se ele está dentro da validade, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Todo mundo conhece extintor de incêndio, não conhece? Todo mundo sabe que o extintor de incêndio, ele segue uma regra também. Então, tem uma norma de fabricação do extintor e tem também uma regra que vai dizer, por exemplo, se o extintor está em boas condições de uso. Obviamente, né, que se ele tiver vencido, quer dizer, tem a data. Se ele tiver vencido, ele precisa ser levado para uma empresa para poder fazer ali, né, a calibragem, né, do extintor e verificar, né, o líquido, né, ou então o fluido ali que fica armazenado ali dentro do extintor. Eu estou dando um exemplo do extintor para mostrar para vocês o seguinte, a importância que tem a questão das datas, a questão dos certificados que são emitidos, e dentro do campo da metrologia isso também acontece, né? Imagina uma bomba de combustível lá no posto de gasolina, imagine um instrumento que você vai usar, por exemplo, dentro da empresa para efetuar uma medição. Qualquer dos aparelhos, né, e dos instrumentos que são utilizados aí normalmente para fins de medição, eles precisam estar devidamente calibrados, aferidos e de acordo com essas normas que estão aí. Tem que observar, como eu disse, a classe de exatidão do instrumento, saber os percentuais de variação possíveis e as faixas que esse instrumento eles normalmente trabalham, para que você, na medida que você for efetuar as medições, você tenha essa informação, né, para a questão ali, para você saber ali como que é efetivamente o seu resultado ali da medição que você está fazendo, tá bom? Outra terminologia muito importante é a resolução do instrumento. O que é a resolução? É a menor diferença entre indicações de um dispositivo mostrador que pode ser significativamente percebida.
Veja bem, todo instrumento ele tem o menor valor que ele consegue medir, né? Seja um termômetro, seja um manômetro, pode ser um micrômetro, um paquímetro, um relógio comparador, né? Qualquer tipo de instrumento, né? Pode ser uma balança, por exemplo, né? Qualquer tipo de instrumento, ele tem uma graduação, né? Logicamente, ele tem uma escala, e aí dentro da escala tem a graduação, ele obedece um determinado sistema de unidade, né? E esse instrumento, ele tem o que a gente chama de range. Eu já expliquei para vocês o que é o range. O range é a faixa, né, entre o valor mínimo e o valor máximo. Agora, quando você vai utilizar o instrumento, normalmente ele tem ali a menor graduação dele. Imagina uma régua, por exemplo. Eu tenho aqui uma régua, aqui olha. Quando você pega uma régua, por exemplo, vou dar um exemplo de uma régua para vocês entenderem. Imagina uma régua de 300 milímetros. Então ela tem, começa aqui no 0, correto? E vai até no 30. No caso, centímetro, convertendo para milímetro, então vai dar 300 milímetros. Então, no caso de uma régua de 300 milímetros, você tem aqui vários tracinhos aqui, olha. Tá vendo? Então, você vai ter 300 tracinhos. Aí eu te pergunto, qual é a resolução dessa régua? A resolução nada mais é do que o menor intervalo que você tem aqui no instrumento. Então, no caso aqui, o menor intervalo dessa régua é 1 milímetro. E esse 1 milímetro, né, esse pequeno intervalo que eu tenho aqui, representa, então, a resolução do instrumento. Então, observe a definição que está ali na tela. Ó. O que é a resolução? É a menor diferença entre indicações. Você vai contar, né, o primeiro traço e depois o próximo traço. A distância que existe entre o primeiro e o segundo traço, então essa distância é a minha resolução, que é essa menor diferença. Isso funciona para régua, funciona para qualquer tipo de instrumento, tá? E aí, no caso, essa tabelinha que está aí na tela, olha só. Essa aí é para um termômetro, né? Então, o exemplo de um termômetro WT18, que é um termômetro digital, né? Ele tem aí uma faixa de menos 50 a 300 graus Celsius, né? Então, aí nós temos, né, o range dele. E lá do lado tem uma tabelinha com a setinha vermelha que está indicando para nós aí a resolução do instrumento. Qual é a resolução desse instrumento, então? É 1 grau Celsius, que é a menor diferença de indicação que ele vai oferecer para nós. Então, esse valor da resolução também é fornecido no catálogo pelo fabricante do instrumento, né? Então, todos os instrumentos, eles têm essa resolução. Isso é muito importante para nós aqui, né? Para a gente poder entender, até mesmo para você saber, né, a capacidade do instrumento, né? Muitas vezes você está querendo fazer ali uma medição, digamos que a faixa de resultado que você quer obter é muito pequena. E às vezes, né, a resolução do seu instrumento, ela é superior à sua faixa de medição. Então esse instrumento ele não vai servir para você. Então você vai ter que procurar um instrumento com uma resolução menor para te atender dentro daquela faixa de medição que você está querendo, né? Exemplo, você está querendo medir ali uma peça, uma determinada peça, digamos que seja um micrômetro, né? E aí a resolução do micrômetro, por exemplo, é 2 centésimos. Só que aí a sua peça ela tem uma faixa de medição que vai gerar resultados de 1 centésimo. Então, se o instrumento possui 2 centésimos e os valores da faixa de medição 1 centésimo, então não vai ter condição. Você vai ter que procurar um outro micrômetro que vai ter uma resolução menor para te dar o resultado que você precisa. Então, isso é muito importante para nós aqui, para a gente, inclusive, definir se o nosso instrumento vai ser possível, né? Se ele vai poder ser usado. Tá ok, gente? Quando a gente estiver lá no laboratório, eu vou voltar a falar dessa questão da resolução para vocês, tá? Inclusive, a resolução, ela, em muitos casos, você não tem como, às vezes você precisa calcular essa resolução.
Tem alguns instrumentos que a resolução já vem escrita nele, assim, ó, no painel, né? Ou então no próprio estojo do instrumento. Em alguns casos, quando não vem escrito, você tem que olhar para a graduação dele e definir ali qual é a menor diferença que ele possui. E tem alguns casos também que você precisa calcular. Então, quando a gente for fazer algumas atividades mais adiante, eu vou estar voltando nessa questão da resolução e explicando para vocês como que efetua esses cálculos. Tá certo? Agora eu vou falar com vocês a respeito do alcance e da sensibilidade. Esse conceito de alcance e de sensibilidade, ele é muito parecido com o da resolução. Então, veja bem, ó, o que é alcance? É o valor máximo que o aparelho pode medir. E a sensibilidade? É o menor valor que o aparelho pode medir. Então, quando você olha para um aparelho, né, você percebe o range dele. Então, no caso, olha, observa o exercício anterior. Nós temos lá, olha, menos 50 graus Celsius até 300. Então, ele inicia assim, 50 graus negativo, então, a mínima temperatura que ele pode registrar. Tá certo? E a máxima temperatura que ele pode registrar é 300. Então, isso para nós é o quê? É o alcance dele. Né? Então, a sensibilidade ela está relacionada ao menor valor. E o alcance, né, é o final da faixa. É o maior valor que ele consegue registrar. Se fosse o caso da minha régua, por exemplo, eu voltar na minha régua, se eu perguntar assim, qual que é a sensibilidade da minha régua? Então, o menor valor que ela vai registrar é o primeiro valor, né, a partir do zero. E qual que é o meu alcance? 300 milímetros. Uma régua de 300 milímetros. Seria o alcance. Tá bom, gente? Você vai pegar lá um instrumento lá do laboratório, você vai olhar para ele, primeira coisa que você vai ver, olha, qual que é o alcance dele, qual que é a sensibilidade dele. E qual que é a resolução? É o menor valor que ele oferece. No caso da minha régua, foi 1 milímetro, né? Então, a gente precisa entender esses três conceitos. Resolução do instrumento, alcance e sensibilidade. São terminologias também fundamentais para nós aqui, tá? E agora nós vamos falar da linearidade e não linearidade, né? O que é isso? Observe o conceito, por favor. Quando o valor da resposta medida ela é proporcional à grandeza real que está sendo medida, a gente fala que o instrumento ele tem um resultado linear. Se não for proporcional, é não linear. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem esse conceito aí. Então, nós estamos falando aqui de resultados de medição, né? Linear e não linear. Então, veja bem esse exemplo aqui, ó. Um fabricante quer saber se um termômetro fornece medições exatas e consistentes em cinco valores de ajuste. O que é isso? 5 valores de ajuste. Então, no caso, esse exemplo aí, para a gente entender direitinho, o que ele vai fazer? Ele vai considerar, no caso aí, 5 valores de temperatura, né? Aí está em graus, né? Pode ser graus Celsius, não tem problema não. Então, no caso aí, ele vai tomar como referência, no caso, o primeiro ajuste, a temperatura de 202 graus. Aí o que vai acontecer? Ele vai tomar essa temperatura como referência e vai efetuar várias medições com esse instrumento, dentro desse valor de temperatura. Então, aquela coisa que eu falei para vocês, né? O 202 aí, ele passa a ser a minha temperatura de referência, é como se fosse o meu VVC, né? Valor verdadeiro, convencional. E aí, ele vai efetuar várias medições. Você pode ver que ele fez aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele efetuou 6 medições com esse termômetro. E aí, ele obteve
vários resultados. Então, no caso do primeiro resultado, deu 202,7, em seguida 202,5, depois 203,2, 203, 203,1, 203,3. O que ele vai fazer, então? Ele vai pegar o valor que ele obteve e vai subtrair do valor real, esse valor convencionado que ele está adotando. E aí ele vai descobrir a diferença. No caso aí, deu 7 décimos de diferença para esse primeiro resultado. Para o segundo resultado, dá 5 décimos. Depois deu 1,2 décimos, né? 1,2. Em seguida, 1, 1,1 e 1,3. O que vai acontecer, pessoal? Vocês estão observando que todos os resultados de diferença que foram obtidos a partir dessas leituras foram valores positivos. Ou seja, todos eles estão acima do valor de 202. Deu para entender? Entendeu, Rayane? Roberto, Diogo? Entendeu, gente? Olha lá. 202,7 menos 202 dá 0,7. E aí foi fazendo o cálculo da sequência da tabela, né? E você observa que todos os resultados, eles estão acima, né? Ou seja, são valores positivos. Quer dizer, isso aí a gente chama de vício. Então o que está acontecendo na realidade? O meu instrumento, né, esse termômetro que está aí, ele tem um vício, ou seja, ele tem uma tendência de apresentar resultados com um vício positivo, acima do meu valor de referência, que é o 202. O que isso representa para mim? Que tipo de análise que eu faço para mim saber se esse instrumento ele possui um comportamento linear ou não linear? Então, a gente vai usar, por exemplo, uma referência gráfica, como se fosse um gráfico, né, para a gente poder avaliar esse resultado. Então, você vai pegar, por exemplo, a temperatura de 202, que foi a minha temperatura de referência, e vai fazer o lançamento desses valores num gráfico. Então, você vai ver ali, onde está apontando a setinha vermelha, que tem vários pontinhos azul ali. Esses pontinhos azuis aí são exatamente o valor do vício. Então, ele pega o resultado do vício, lança no gráfico, e você vai determinar, por exemplo, a posição de cada vício em relação em relação ao outro. E aí você vai definir a posição gráfica de cada um deles no espaço. Depois, o que vai acontecer? Se você observar direitinho, ele vai pegar o segundo ajuste, que é o 204, e vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai trabalhar com uma outra temperatura de referência, uma temperatura um pouco acima, tá certo? E vai, de novo, fazer o mesmo processo. E aí ele vai obter novos resultados. Depois ele vai fazer novamente com 206 graus, depois ele faz com 208 e faz com 210. E aí o que acontece? Ele vai lançar todos esses resultados de vício e você vai observar que existe uma tendência, no caso aí, olha, é uma tendência linear, onde você observa, né, no caso, os valores, né, sendo lançados aí de acordo com essa trajetória dessa curva vermelha que está aí. Lembrando, gente, que o valor, né, esse valor vermelho, esse pontinho vermelho aí, ele é o quê? A média dos resultados. Então, se eu fizer o cálculo, por exemplo, da média aqui, olha, desses resultados aqui do vício, eu vou enxergar esse pontinho vermelho aí, junto com os pontinhos azul. No caso para 202, eu vou ter as bolinhas azuis, né, que são os resultados do vício, e a bolinha vermelha, que é a média. Da mesma forma, no 204, para 204 graus, para 206, 208, 210.
Para esse caso aí, para esse instrumento, você observa, então, que houve o quê? Uma tendência de formação de uma curva linear, ou seja, uma reta, né? É uma reta, né? No caso aí, tem um coeficiente aí, e ela está na posição decrescente aí, tá certo? Então, o que está acontecendo na realidade? Qual que é a interpretação que eu tenho a partir desses resultados? É justamente para me enxergar qual é o comportamento do meu instrumento em relação às medições que possivelmente ele pode fazer. Então, se eu estiver utilizando, por exemplo, esse termômetro em algum sistema, digamos que seja lá numa tubulação para medir a temperatura de um líquido, eu já conheço, né, exatamente qual que é a tendência desse termômetro lá na obtenção do resultado da leitura lá da temperatura desse líquido. E eu sei exatamente que esse termômetro ele tem um comportamento linear, tá certo? Quando o comportamento dele é não linear, não vai formar essa curva vermelha aí, ou seja, essa reta. Então ele vai ter um outro tipo de comportamento, né? Ou muitas vezes um comportamento onde essa reta não vai existir. Ou ela pode ter um sentido, outro sentido, ou seja, os pontos aí, os resultados dos vícios vão aparecer em outros locais do gráfico, de tal forma que não vai gerar uma reta. No caso de linear, você tem o quê? Um comportamento linear. Então você vai ter uma reta. Não linear, não vai aparecer uma reta na medida que você faz a plotagem desses resultados aí dos vícios. Tá certo? É importante a gente entender, né, essa questão da linearidade para a gente até mesmo saber como que está o comportamento do meu instrumento. Porque se tiver muito fora, né, e não estiver apresentando essa linearidade, significa que eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção. Ou, de repente, esse instrumento meu precisa, né, de passar por um processo de calibração, ou eu estou tendo algum problema diferente ali na instalação. Então, eu preciso fazer ali uma intervenção a fim de corrigir essa situação. Olha que interessante, né? O comportamento do instrumento ajuda, né? Nos ajuda a entender a situação que está acontecendo ali no momento do processo de medição. Né? Então, o resultado da medição ele não é simplesmente medir, ele passa para a gente uma série de informações até para ajudar no processo decisório, né? Para a tomada de decisão ali. Tá ok, gente? Aqui nós temos um outro exemplo. Esse caso aqui, gente, é a mesma coisa. Só que aí já é um relatório, né? Feito, né, no laboratório. Provavelmente esse instrumento ele foi para o laboratório, tá certo? E lá no laboratório, o técnico, né, o metrologista, né, o técnico em metrologia, ele efetuou vários ensaios utilizando esse instrumento. E aí, através desses ensaios, ele consegue emitir um relatório e, através desse relatório, ele consegue mostrar como que está o comportamento desse instrumento. Então, é aquela coisa, né? Um instrumento, para ele poder receber o atestado, né, de garantia, para você saber, por exemplo, se ele está realmente de acordo e acompanhando os padrões, aqueles padrões que eu havia falado lá atrás, é muito importante fazer esses testes de linearidade. Muitas vezes feito, né, por empresas credenciadas aí para fazer esse tipo de serviço. Né? Você pode ver que nesse caso aí, ó, nós tivemos também o comportamento linear do instrumento, feito aí a partir de vários resultados aí, usando esse instrumento ali na banca de teste, né? Então, relatório de linearidade de medição e vício para a resposta. Tá ok, pessoal? Bom, agora nós vamos pensar o seguinte. Eu vou pedir um aluno aí para ler para mim o que está acontecendo aí. Lê para mim esse slide aí, por favor. Alguém voluntário aí, tem uma voz boa, poderia ler para nós? Vamos pensar. Terminologias empregadas na área de metodologia.
A falta de compreensão e clareza sobre os termos técnicos e os conceitos básicos empregados na área de metrologia poderá incorrer em sérios problemas. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando nós iniciamos o curso de metrologia, eu não sei se vocês tinham uma ideia, né, a respeito dessa situação toda que a gente está discutindo aqui. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia muito simplória, né? Quer dizer, a gente entende o instrumento de uma forma muito simples. Você pega, por exemplo, olha, vou dar um exemplo simples para vocês, ó. Isso aqui é um relógio, ó. Tá vendo? Isso aqui é um instrumento de medição. Agora, ninguém para poder observar realmente o que está acontecendo com esse instrumento, né? Você sabe exatamente se ele está registrando adequadamente, né? Porque ele marca para nós aqui, ó, horas, minutos e segundos. Ninguém nunca para poder observar se esse instrumento está realmente calibrado, se ele está aferido. Ninguém se preocupa com o atestado, né? O atestado de garantia desse instrumento, que de repente a gente usa, né? Eu uso esse relógio, toda hora que eu preciso observar, eu vou lá, olho, observo o resultado, né? Ah, quantas horas tem aí? Ah, eu olho aqui e eu confio. Existe uma confiabilidade nesse resultado aqui. Da mesma forma que eu estou citando aqui o relógio como exemplo, mas se a gente levar isso para outros casos, né, para outros instrumentos, a gente vai entender que eu estou falando aqui de coisa muito séria. Então, veja bem, nós temos aí uma infinidade de instrumentos que são utilizados no nosso dia a dia, até mesmo na casa de vocês aí, olha, tem uma série de instrumentos aí, e muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Às vezes a gente sai, por exemplo, vai ao supermercado para comprar alguma coisa, às vezes uma balança, um produto ali, às vezes você vai comprar um tecido, né? Às vezes é feita uma medição ali, você vai comprar combustível no posto de gasolina, e aí vai. Então, a todo momento, os instrumentos estão sendo utilizados. Agora, se você levar esse raciocínio para dentro da empresa, e se você começa a pensar em qualidade, em produtividade, desempenho, né? Você vai pensar no cliente, né? Uma série de situações, né? Nós já vimos isso aqui no curso, né? Que tem tudo a ver com a questão dos instrumentos. E aí nós vamos começar a pensar o seguinte, que tudo isso que nós falamos aqui, principalmente nessa parte que envolve as terminologias, nós temos que levar isso muito a sério. Vocês que vão trabalhar aí na área industrial, né? É de suma importância a gente compreender esses conceitos e saber o significado deles. E é isso que está escrito aí nesses slides, ó. A falta de compreensão e clareza sobre os termos técnicos e os conceitos básicos empregados na área de metrologia poderá incorrer em sérios problemas. Imagina na área de vocês, imagina lá no setor de inspeção, na fase final lá da liberação do produto. Imagina uma chapa, por exemplo, uma bobina, né? Ali tem que fazer o controle de espessura, por exemplo, a qualidade, né, do acabamento superficial da chapa. Aí todos ali os parâmetros, né, que são exigidos no processo de fabricação, tudo isso, gente, é controlado. Você vai falar para mim assim, ah, professor, mas tudo isso é informatizado. Hoje em dia, os resultados, eles são obtidos, né, através de instrumentos altamente sofisticados. Mas acontece que o processo, ele não... A máquina, né, vamos dizer assim, ela é um processo de auxílio, né? Ele é um processo auxiliar. Mas por trás da máquina tem o técnico. Então, a compreensão, né, a análise dos resultados, os dados ali, quem vai fazer isso? É o técnico, é o operador. A máquina ela vai te auxiliar, tá certo? Mas você que está por trás de tudo e você é a parte inteligente do processo. Oi. Tem até uma frase, né? O pessoal costuma falar muito lá na usina lá que para esse tipo de atividade que muitas vezes é o aparelho que faz, ou já tem um cálculo lá que já faz tudo para você, mas você tem a opção
de fazer manualmente e fazer a inspeção você mesmo, a frase é a seguinte, que qualquer inspeção pessoal substitui qualquer outro tipo de dado ou máquina. Ou seja, você fazer a coisa manualmente e visualmente é muito melhor do que você deixar que a máquina faça. Mas é claro que você tem que ter a experiência e o entendimento do que você está fazendo, né? É exatamente o que eu estou falando. A experiência e a consciência de tudo que você está fazendo é só você que vai fazer. Porque a máquina, ela vai obedecer o seu comando. Você está entendendo? Agora, a máquina não vai pensar no seu lugar. Você não vai ser substituído por ela. Imagina lá uma mesa de medição tridimensional, que é uma máquina computadorizada, que tem um software que vai fazer a medição, que vai, por exemplo, verificar o formato de uma peça. Depois eu vou mostrar essa máquina para vocês. Vocês vão ver ela lá no trabalho que eu vou passar. Essa máquina tridimensional, ela chama MMC, Máquina de Medição Computadorizada Tridimensional. Por mais que ela seja sofisticada, por trás delas tem o quê? Tem o profissional, tem o técnico. Então, gente, não adianta a gente querer fugir e falar assim, a máquina faz tudo. Não faz. Ah, mas o instrumento, né? Não, não faz. É você que vai fazer e você é o responsável. E o conhecimento é você que tem que ter, tá certo? Então, eu estou reforçando muito essa questão. Estudem essas terminologias, tá certo? A gente precisa lembrar também uma outra coisa importante, que aqui no Brasil, nós ainda estamos num processo evolutivo. No Brasil, por exemplo, nós demoramos um pouco mais para fazer essa integração com os outros países, entendeu? Olha o que está escrito aí, olha. Ainda não existe no Brasil uma terminologia que seja comum às principais instituições atuantes no setor, ou seja, no mundo inteiro. A terminologia apresentada é baseada no VIM. Eu falei para vocês do VIM aqui em aulas passadas, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. O que acontece? Esse vocabulário ele busca a padronização do vocabulário técnico de metrologia no Brasil. Tá certo? E é o mesmo que é utilizado no mundo inteiro. Tá certo? Agora, o que acontece? No caso do Brasil, somente em 2012 é que o Brasil aderiu ao VIM internacional. Porque tem, na realidade, o vocabulário ele precisa ser unificado a nível mundial. Por causa da globalização dos produtos, os países, né, de um modo geral, porque hoje o mundo é uma coisa só. Então não é um país ali e outro aqui, igual era antigamente. Essa independência, ela não existe. Na realidade, existe uma dependência entre os países. Então, o que está acontecendo? O VIM, que é esse vocabulário internacional, tá certo? Ele precisa ser considerado. É lá que está o dicionário técnico, com os termos técnicos e os significados. Nós temos também o GUM, G-U-M, né? GUM, que é o Guia para Expressão de Incerteza de Medição, que é um outro manual também importante, que é considerado. E nós temos as normas. No caso nosso aqui do Brasil, né, nós obedecemos, né, a BNT, por exemplo, segue a norma ISO 17025, que foi reformada, né, que é uma norma que anteriormente era a ISO Guia 25, de 1978, que foi substituída pela ISO IEC 17025 de 2000. Então, dentro do campo das terminologias, esses termos técnicos, esses conceitos, então vocês têm que considerar o seguinte: vocês têm que seguir as orientações do VIM, tá certo? O GUM, que é o GUM, e a norma 17025. E para isso ficar bem claro para nós, né, e para vocês também, para vocês terem assim, uma noção bacana disso aí, eu vou passar para vocês um trabalho, tá certo? Olha só, antes de falar do trabalho, observa aí para vocês verem o que representa o VIM para nós. Olha só, se você abrir esse manual aí, você vai encontrar lá, olha, terminologias relacionadas às grandezas e unidades, às medições, os dispositivos de medição. Aparece lá também nesse manual propriedades dos dispositivos de medição, padrões de medição. Eu vou enviar uma cópia do VIM para vocês, tá, gente? E vocês vão obter uma cópia também do GUM. E eu vou ver se eu consigo a norma também para vocês terem ela em mãos. Guarda isso com vocês
e façam o download, guardem, que vocês vão precisar no futuro, tá? Agora, voltando a falar a respeito do trabalho, eu já publiquei lá no blog um trabalho para vocês fazerem, né? Já deixei a orientação lá, é uma pesquisa que vocês vão fazer, tá? Vocês vão lá visitar esses links que estão aí, tá certo? Esse daí é o laboratório do Inmetro. Fica lá no Rio de Janeiro, tá? Tem um endereço aí, é importante vocês conhecerem. Vocês vão pesquisar nesses links aí, tá certo? Ó, o trabalho que eu deixei lá tem um roteiro, tá? Então, os links estão disponíveis lá também. Aí tem um roteiro que vocês vão seguir para fazer o trabalho, tá? Esse trabalho, na medida que vocês forem fazendo ele, vai ser solicitado que vocês respondam essas perguntas que estão aí. Tá vendo aí, olha, tem 5 perguntas aí, tá? Tem outro link de pesquisa aí também para você, para te ajudar a responder essas perguntas. Então nós temos lá o que é o credenciamento de laboratório, como credenciar um laboratório, como saber se um laboratório é credenciado pela Anvisa. A gente vê falar muito da Anvisa aí, né? Isso é na área de saúde, né? Tem normalização também na área de saúde. Qual a diferença entre laboratório credenciado e laboratório oficial? Né? Tá lá na pesquisa. Quais as principais atribuições da RBC e da RBLE? RBC, Rede Brasileira de Calibração, e RBLE é Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Né? O laboratório de ensaios, por exemplo, do Cefet, para ele poder fazer serviço para fora, para ter, por exemplo, para emitir laudo, relatório, essa coisa toda, ele precisa estar credenciado. E quem é que credencia o laboratório do Cefet? E o laboratório da Peram e da Usiminas? Esses são laboratórios que são laboratórios oficiais, que têm os credenciados, né? Então, quem é que dá esse credenciamento? Vocês vão pesquisar isso aí. Outras perguntas que estão lá é sobre calibração. O que é calibração de instrumento? Para que serve a calibração? Qual a importância da calibração? Por que calibrar o instrumento? Aí está o link aí para vocês fazerem a pesquisa. Eu estou deixando também um formulário lá para você baixar, para te ajudar a fazer o trabalho. Você vai responder dentro do formulário, tá certo? E por último, gente, são requisitos da norma, aquela norma que eu acabei de citar para vocês, que está relacionada à parte de terminologias, que é a 17025. O que é a norma 17025? Quais os objetivos dessa norma? O que é a NBR IEC, né, 17025 de 2017? Olha bem, já está com a data mais nova, né? O que é o Inmetro e o que o Inmetro tem a ver com essa norma? Então, tem os links de pesquisa aí, tá certo? Então, olha bem, ó, somando aqui, olha, são 5 perguntas, mais 4 e mais 4. Total, 13 perguntas que vocês vão responder, tá certo? Através dessa pesquisa orientada que vocês vão fazer. Tá bom, gente? É isso, tá? Aqui tem alguns links que eu vou deixar depois para ajudar vocês também a pesquisar, tá? E eu queria agradecer vocês pela presença de hoje na aula. A gente está encerrando essa parte de terminologias. Já, inclusive, peço para vocês começarem a estudar para a nossa avaliação. Essa avaliação nossa deve acontecer lá por volta do dia 4, no mês que vem, tá certo? E esse trabalho aí é um trabalho valendo para a segunda etapa, para a conclusão dos pontos, né, que a gente está distribuindo. Os trabalhos anteriores, na realidade, são 3 trabalhos. Né? Então, cada trabalho vale 5 pontos. Então, quem não entregou os trabalhos anteriores ainda tem um tempo. Nós tivemos aí as nossas férias, né? Então, eu deixei mais ou menos em aberto aí a questão das entregas. Então, vocês podem fazer, entregar, e de preferência, que se vocês conseguirem entregar até dia 4, o dia da prova, seria bom. Tá ok, gente? Então, qualquer dúvida, nós estamos às ordens, e pode perguntar no WhatsApp ou me chamar no meu WhatsApp pessoal que eu respondo. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Querem perguntar para mim alguma coisa? Ou tá tudo certo? Enquanto tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Vamos correr atrás desses trabalhos aí. Vamos.
Vocês podem conversar entre vocês. Mas, gente, não vai copiar o trabalho do colega, não, tá? Faz o trabalho. Isso é muito importante. Essa matéria, ela é fundamental para vocês. Então, não adianta você querer, às vezes, adquirir conhecimento, né, tendo o colega como apoio. O colega é seu colega de sala de aula. Você pode fazer o trabalho junto com ele, mas você tem que fazer o seu trabalho. Você tem que ler também o material, né? Pesquisa orientada, tem que ler, tem que pesquisar, você tem que se esforçar, tá bom? Então, não copie o trabalho do colega, não. Se copiar, eu vou devolver, tá? Aí você vai fazer de novo. Tá bom, gente? Um abração para vocês, fiquem com Deus aí. Boa noite. Até mais. Falou, boa noite. Boa noite.